Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 390. União do princípio espiritual à matéria. Capítulo 11, a Gênese, né? A Gênese espiritual. Mas nós vamos continuar no assunto, porque o assunto que nós estamos narrando aqui, ele, por mais que nós estamos contando uma história para poder que simboliza esse processo evolutivo todo, fica mais fácil para entender. Mas acontece que nós temos que entender uma coisa. O princípio inteligente, durante todo esse percurso evolutivo, durante todos esses reinos, você percebeu que apagaram de novo o holofote aqui. Mas desce mesmo, vamos trabalhar. Durante todo esse percurso, nesses reinos todos, o princípio inteligente, ele foi auto se contaminando. Porque é preciso entender uma coisa, gente. Que o sexo, ele não nasceu aqui no hominal. O eu, que é o princípio inteligente. O eu, que é o princípio inteligente. Ele pratica sexo desde lá da época dos crustáceos, pois os crustáceos não se reproduziam. Desde lá o princípio inteligente praticava sexo. Você entendeu? Na parte aquática, nos peixes, nos crustáceos, né? Nos animais, nas algas, enfim, por todos os reinos os quais, onde o princípio inteligente passou, ele se contaminou. É aí que mora o X da questão, que muitos às vezes não sabem. Tem muitas pessoas que falam assim: o meu marido é um depravado sexualmente, minha mulher é depravada sexualmente, aquela lá é uma depravada, aquela é depravada. Às vezes ele está trazendo isso dos crustáceos. Nossa, tem hora que enrola ali. Mas é porque eu já tomei um antialérgico aqui, então eu tô meio grog já. Os sentimentos. Você entendeu? Os sentimentos. Nós começamos a ter sentimento. O princípio inteligente começou a desfrutar-se do sentimento nos animais. Ali triplicou, quadriplicou
a prática do sexo. Ali que o princípio inteligente se contaminou mesmo dos desejos do sexo. Isso vem desde lá dos crustáceos. Vem desde lá. Mas o sentimento, aí já entra no sentimento rudimentar dos animais para cá. Dos animais do reino animal para trás, não. É um sentimento rudimentar mais primitivo ainda. Porque o rudimentar, ele existe, ele é detentor de várias fases primitivas. Então, se você pensa que os sentimentos, a inteligência rudimentar, os desejos rudimentares dos animais são primitivos, é porque você não tem conhecimento dos sentimentos rudimentares do reino vegetal e também do mineral lá no princípio. No princípio, mas depois daquela trajetória que nós fizemos. Porque ele teve que fazer uma trajetória até ele agregar-se ao mineral. Aí dali em diante é que a coisa ficou feia para o princípio inteligente, mas ele era muito rudimentar. Então ele encontrava-se ali num estado de letargia, de hibernação, totalmente neutro, mas se contaminando. Então, no animal, se desenvolveu praticamente quase que todos esses sentimentos rudimentar ou sentimentos rudimentares. O sexo, vício, ciúme, inteligência, rudimentares, paixão, rudimentar, traição, rudimentar. Ou você vai me dizer que os animais não traem um ou outro, mesmo no estado rudimentar? Eu já assisti vários filmes, eu assisto muito history, história, essas coisas todas, documentários. Vou só narrar essa porque é necessário. Tinha um bando de macaco, umas 10 macacas fêmea e o macaco líder ali próximo. O cameraman filmou 2 macacas que faziam parte daquele bando. Uma macaca olhou para outra e o olhar delas parecia que dizia assim: vai lá, bota o nosso gurilão para dormir. Em questão de segundo que eu preciso. Porque eu estou vendo numa outra árvore ali um gorila que possui 6 portas. Naquela época já tinha, no reino animal já tinha 6 portas, 3 portas, você entendeu? Tinha lá o guarda-chuva sem cabo, tinha essas coisas já também. E eu assisti esse documentário nessa existência. Essa macaca, as 2 juntas, uma saiu, foi lá, começou a coçar aquele macaco macho, que era o líder daquele bando, começou a coçar ele, começou a coçar,
E ele encostou a cabeça assim, ela começou a caçar piolho na cabeça dele. Foi o suficiente para aquela macaca pular de um galho para uma outra árvore e lá trair o macaco do bando dela. Deu tempo de atrair, ela voltou correndo e ficou naquele galho, olhando para os lados, para lá, para cá, como se nada tivesse acontecido. Quando aquela que estava coçando percebeu que o serviço já tinha sido feito, ela soltou a cabeça do gorila, do macaco, do orangotango, como se fosse assim, sai pra lá, você não tá com nada não, você é guarda-roupa sem porta, você é só guarda-roupa, você não tem porta nenhum, guarda-roupa é o outro vizinho nosso ali. Soltou que ele bateu a cabeça no galho, tuf, e foi ficar junto com a outra fêmea. Aquela fêmea foi ficar junto com aquela outra fêmea, quer dizer, para fofocar. Como é que foi lá? Deu certo? Deu tempo? Gente, mas elas estavam uma olhando na outra. Eu, com esses olhos meus de enxergar alma, eu enxerguei elas conversando mentalmente uma com a outra. Deu certo? Como que foi? Da próxima vez, você faz o que eu fiz para mim ir lá também? Porque esse guarda-roupa nosso aqui, ele já está sem porta. É guarda-roupa sem porta. No começo ele era um guarda-roupa de 6 portas, agora é um guarda-roupa que não tem porta nenhuma. Agora nos aparece esse filho de Deus. Isso não foi Deus que mandou aqui para essa árvore vizinha nossa, não. Isso foi o demônio que mandou esse guarda-roupinha aqui para perto de nós aqui, só para a gente trair o marido da gente aqui, o orangotango. Isso aí chama-se inteligência rudimentar. Pássaros traem um ou outro sexualmente. Existe sexo em tudo. A polinização de uma planta, a fecundação de um pólen de uma planta, o cheiro das flores, não tem nada ali de cheiro gostoso. Aquilo ali é feromônio. Você sabe o que é feromônio? É o hormônio sexual da planta. E a pessoa cheira, que delícia, que coisa gostosa, gente, mas que flor gostosa, que flor cheirosa. Mal sabe o ignorante que ele está cheirando o hormônio sexual da planta. A falta de conhecimento leva a pessoa a agir dessa forma. Jesus nos disse, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Gostei dessa, viu, vó? Que essa foi a vó que me lembrou agora aqui agora. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Se você adquire conhecimento, você não age dessa forma. Você não fica cheirando flor por aí. Luiz, mas você fica. Pior que eu fico. Porque eu tenho os olhos da alma, mas esses olhos da alma de vez em quando me traem. De vez em quando, esse nariz grande aqui, eu meto esse nariz aqui em certas flores e sugo todo aquele feromônio para dentro dos meus pulmões, que os meus alvéolos dos meus pulmões, eu acho que fica pensando assim, ô caboclo ignorante esse, viu? E da mesma forma, um número inimaginável de princípio
inteligente. Nos organismos dos animais encontram-se em processo de evolução para adentrar a fase primitiva, primitiva no bom sentido, que é de hominídeo, de Homo habilis, erectus, mas em outras dimensões e outros planetas, não aqui especificamente na Terra, porque esse processo ocorre no universo todo. Então, esse período todo, esse percurso todo que nós fazemos, o princípio inteligente faz, desde lá da criação até chegar aqui no hominal, né, que é no Homo sapiens, nós nos contaminamos, uns mais, outros menos, porque em dado momento, mesmo lá na inteligência rudimentar, quando os animais ainda não são portadores da inteligência, quando os animais não são portadores ainda do livre-arbítrio, porque esses atributos todos encontram-se já nos animais, mas numa fase rudimentar primitiva, mais instinto do que inteligência, mas existe a inteligência rudimentar que levam todos a se agrupar, a se unir para poder caçar, para matar, para se defender. Mas ali, esse é o segredo da providência divina, uns começam a se despertar. Tanto é que em cada 100% da humanidade que deixa o reino hominal, deixa o reino animal e se transfere para o princípio inteligente, que se transfere do reino animal para o reino hominal, ele passa por fases primitivas, onde também esses atributos encontram-se num estágio rudimentar, lá nos hominídeos, né? Nos Homo erectus, nos Neandertal, nos Homos habilis, é que eles começam a pensar em fazer ferramentas para poder matar. Eles começam a pensar. Então você observa, a inteligência parece que vai acordando, e com ela que vai acordando, outros atributos também vão se despontando. O amor,
Diz os bons espíritos que no reino animal, quando a fera dá à luz a sua cria e que o lambe com a boca, ali ela está exercitando aquele amor rudimentar, exercitando-o. Então nós não podemos dizer que grau é esse de amor rudimentar, se é mais lúcido ou se é menos lúcido. Mas nós nos contaminamos. O princípio inteligente, ele se contamina nos reinos mineral, vegetal, animal. Arrumar o holofote novamente agora. Vai ser desse jeito hoje, por causa desse assunto, que ele é muito instrutivo. Então eles odeiam. Então, nós nos contaminamos nesses reinos todos. E depois ainda adentramos a uma fase no hominal muito primitiva, onde os sentimentos aflorados no princípio inteligente ali, aflorados, se encontram no sentido de procriação e matar a fome. Então, esse instinto de sobrevivência ali se faz muito presente. Mas ali o indivíduo ele já se encontra contaminado por todos esses outros princípios: o sexo, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, que trazemos de outros reinos, porque os animais, por serem detentores de inteligência rudimentar, eles são egoístas, principalmente na questão de caça. Eles são egoístas. Observa o leão para você ver. Primeiro ele que come. Ao machismo lá no reino animal. Como se diz, ao marxismo lá no reino animal. Vamos raciocinar? O macho lá é que come primeiro. E em todos os reinos, no reino nominal, praticamente o macho predomina. Mas existe um certo respeito no reino animal que não existe no reino dos bípedes aqui, né? Qual que é o respeito? O sexo no reino animal. Só existe sexo quando a fêmea encontra-se no cio. Agora, no bípede, que somos nós, se deixar faz sexo todo dia, 365 dias por ano. Isso é racional? Eu não sei onde é que está o racional aí, não. Isso é inteligente? Não é generalizando também, tá, gente? Isso é um estudo. Nós temos que raciocinar. Nós somos dotados de inteligência?
Já? Não. Princípio. Nós somos dotados de caráter, de moral, de intelecto? Não. Está tudo no princípio ainda. O dia que nós realmente chegarmos ao topo, aí sim poderemos dizer que somos dotados de inteligência. Somos dotados de moral, que temos cultura, que temos caráter. Quando nós chegarmos no topo, mas nós não podemos esquecer que o topo é o número 100 e o 101 é onde Deus reside. No 101 nunca havemos de chegar. Nunca haveremos de chegar. Nós vamos para o próximo vídeo, mas vamos voltar novamente nesse assunto, que ainda não acabou. Ainda não acabou ainda, porque eu tenho que falar ainda a respeito desse assunto.